Minhas patroas, meus patrões, meu abraço. Como vosso peão, eu tinha dito que amanhã, dia 26, eu ia apresentar o espetáculo da subida da rampa. Não é porque eu queira prestigiar o meu lado de ator. Eu me considero um bom ator porque isso há bastantes anos atrás eu fiz Isopo. Era o personagem mais difícil que tinha para ser feito. E eu consegui a peça no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, uma das casas mais exigentes e de público exigente também. Nós emplacamos 9 meses de apresentação. Então eu acho que não vou fazer feio na palhaçada de subir a rampa, de ficar de pezinho no Rolls Royce lá que a rainha da Inglaterra deu de presente no final de Getúlio, e está até hoje aí de condução dos artistas que sobem para o Planalto para ser o rei do Brasil, com o nome de presidente da República. Mas agora, o destino do povo brasileiro é este. Me permitiram ser o escriba da Constituição da República, e aí deu no que deu. Hoje eu, o peão da nação. Ator também. E não tenho, então, nenhum constrangimento em subir a rampa ali. Eu até tinha dito que ia subir de cueca e de pé no chão. Mas o pessoal não achou elegante a coisa. Então eu vou do meu jeito mesmo. Não sei se vou usar uma sandália nova. Tem que começar desse jeito porque sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Então, hoje eu sou um homem que somo poder, inteligência e influência. Não podia ser outra coisa, então, do que ser o vosso peão. Porque, como disse Sócrates, e eu já repeti aqui outra vez, quando a gente chega ao pináculo do conhecimento humano, a gente faz a grande descoberta que começou a perseguir quando entrou para a escola. De que eu sei que nada sei. E se depois de tantos doutorados eu descobri isso, não tenho nenhum constrangimento em falar como o peão da nação, porque eu não teria outro lugar mais honroso para curar a minha frustração doutoral do que ser isso que a nação resolveu me fazer, peão. Sempre tive pavor de ser o rei, que tive pavor de rei. Não suporto o rei na minha frente. Eu acho que por causa disso é que sou bastante encrencado com juízes, porque eu acho muito ridículo chamar um comedor de feijão que nem eu de majestade, sua majestade. Se der uma dor de barriga forte e não tiver quem o acuda,
Ele grita tanto quanto qualquer guaipeca que leva um balde de água fria nas cadeiras. Tem o pavor de títulos. Tem uma caixa cheia deles, de medalhas de todo jeito. Não sei aonde é que está, porque tem muitos lugares de trabalho, mas deve estar em alguma caixa em algum lugar deles. Eu valorizo o conteúdo, não embalagem. Por isso não tenho marqueteiro. E não tenho marqueteiro porque eu não tenho dentro deste país ninguém capaz de escrever um discurso para mim. Que quando começou a democracia aí, eu até tive reunidos em todos os meus apelidos e títulos, tinha reunido mais o título de discurseiro. Eu assessorava o gabinete da presidência da República, mas quando era para haver um discurso de oposição, que o opositor ao regime não corresse o risco de ser caçado, então encomendavam o discurso e eu fazia. E aí, onde eu produzi mais discurso foi no estado do Paraná, onde eu conheci mais políticos, quando eu estava desempenhando uma tarefa dentro do diretório regional do PMDB em Curitiba. Aí era só político me pedindo discurso. E eu não tinha, não me ocupava em nada em escrever um discurso para um político. Eu fazia aquilo. Então não tem quem escreva um discurso para mim hoje. Porque o grau de analfabetismo do povo brasileiro é pavoroso. Eu acho que a situação em que nós estamos hoje não é proveniente de corrupção, e sim da burrice que tomou conta dos brasileiros, principalmente de 30 anos para menos. Saem todos das universidades com apelido de doutores, mas são incapazes de redigir os advogados, de redigir uma petição, eles próprios, para o juiz. Médicos são incapazes de fazer um diagnóstico. O paciente chega na frente deles, eles receitam um monte de laboratórios e depois vem com aquela papelada lá e a maior parte deles não sabe nem ler os dizerezinhos ali que o laboratório coloca. Isso eu vi na minha frente. Engenheiros. A obra cai, às vezes, antes de ser inaugurada ou logo após ser inaugurada. Cheio disso por aí. E assim por diante. Jornalistas. Não tem classe mais analfabeta hoje no Brasil que os jornalistas. Eu vejo, às vezes, quando eu saio por ali, pelos poderes, eu vejo, parece um enxame de mosca quando vem um cocô fresco. É aquele grupo correndo. Ontem, aconteceu isso ali no Senado Federal. Tinham armado um arapuca para mim lá, e aí o pessoal da portaria ali me avisou do que estava para acontecer. E aí, enquanto eu tive de costa para a porta, sendo tratado pelo pessoal da portaria ali, formou uma fila enorme. Aí eu olhei, era jornalista. Aquele monte com câmeras, com aparelhagem pomposa ali. Porque ontem
nós estávamos prendendo deputados, verificando gavetas lá por dentro. Eu digo nós, porque como interventor interino constituinte da República, eu sou o chefe da Polícia Federal. E tenho um orgulho que vocês não imaginam daquela rapaziada. É o que há de melhor no sistema policial do mundo. É a nossa Polícia Federal aqui. Inteligentíssimos, competentes em tudo. Não tem medo. Essa é a principal virtude do policial e do militar. Homens, um H maiúsculo. Então nós, no persecutório institucional do Estado, pelo qual estamos passando a nação a limpo, primeiro agora na área política. Ontem, deve ter saído aí na imprensa, pegamos 4 deputados lá dentro. Nada arbitrário. Nada de autoritarismo. Eu tenho pavor de autoritarismo. Eu tenho pavor de arbitrariedade. Tudo dentro da Constituição. Tudo dentro da lei. E nossa Polícia Federal é extraordinária. E nesse momento, eu precisava de adentrar o Senado da República. Mas aí, havia um complô lá para sumirem comigo quando eu aparecesse por lá. E isso eu aprendi na escola ainda, que no terceiro mundo, a última casta é dos que traem. Então, quando a gente não tem mais ninguém dentro de um sistema de outras castas, a gente procura fazer boa amizade com os que traem. Que daí a gente está tranquilo. E a minha tranquilidade dentro dos poderes aí. Traem no sentido, assim, banal da coisa, porque não são traidores, são grandes patriotas que estão tão destroçados, tão destruídos, quanto o resto da nação inteira. E essa gente me presta serviço dentro dos poderes públicos. E eu dou razão para os senadores planejarem de dar fim em mim, porque eu recebi esses dias um advogado bastante conceituado no fórum, que me procurou, queria me comprar algumas cópias dos meus postulatórios do procedimento da intervenção, porque ele disse que durante 40 anos de profissão, ele sempre teve vontade de dizer para os juízes, os ministros do Supremo, alguma coisa do que eu digo, e sempre teve o desejo de chamá-los pelo verdadeiro nome deles, mas que tinha um respeito muito grande pelo código de ética, e aí ele preferia fazer tratamentos médicos para o sistema nervoso a usar a linguagem forense que eu uso. Eu entreguei para ele as cópias que ele quis, levou tudo. Mas ele disse, eu faço palestras pelo mundo e eu vou apresentar isto aqui para mostrar o que é
advocacia dentro do Brasil. O que é um advogado em ação pela pátria dele, pela nação dele. Porque aqui, no lugar das excelências, o senhor chama de bandidos, terroristas, apátridas, cafajestes, genocidas, ladrões do país, e bota o nominho dele lá na frente. Quando a gente aprende na faculdade de Direito que o legislador, o magistrado, tem que ser tratado de excelência. Só que como é que eu vou tratar de excelência bandidos escondidos atrás da toga? Vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças. Isso denunciado pelo Conselho Nacional de Justiça através do veredicto da Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon. E claro que só podia ser uma mulher, porque os homens viraram uma pederastia sem tamanho. De dia, são um jeito. De noite, é sair pelas botas aí, que já sabe o que é que está lá dentro. Mas eu não estou culpando os homens, não. Se tivesse algum culpado, aí seria a Terra, porque ela completou o tamanho de massa dela, ela cresceu o tanto que queria crescer, fisicamente, e agora ela está na expansão cósmica. Ela está aumentando o leito dela dentro da galáxia. Na época em que ela recolhia massa de fora para o eixo, então era a era hermética da Terra que estabeleceu o tempo do homem. E agora, ela, na expansão cósmica, estabelecendo o leito dela dentro da galáxia, ela estabeleceu a era aberta, que é o tempo da mulher. Então nós homens estamos passando para o tempo antigo da Terra. Estão emergindo as mulheres. Por isso, as 5 mulheres mais ricas, aliás, as 5 pessoas mais ricas do mundo são mulheres. As 4 mais poderosas são mulheres. E em todas as grandes empresas multinacionais, em todos os grandes aglomerados de interesses humanos, tem mais de 60% nos postos executivos de grande importância de mulheres. E os salários hoje, no mundo dos executivos, mais altos são das executivas mulheres. A mulher está emergindo no papel dela de deusa da criação, como fonte da vida. E isso não é a vida civilizada que está fazendo, é a Terra na sua autoconstrução. Para a Terra nós somos apenas o conteúdo dela, então nessa autoconstrução dela, que encerrou o seu tamanho físico e agora está no seu tamanho, vamos dizer assim, espiritual, cósmico, então está emergindo a mulher. E a Terra está, na verdade, colocando o sistema biológico solar em ordem, porque não era possível, não tinha lógica de a mulher que produz a vida e ela não ser a peça fundamental da sociedade animal. Apesar de que dos insetos, dos animais, na maior parte das sociedades animais, é a fêmea que dirige o bando. Isso só não acontecia entre os humanos, porque o nosso sistema de desenvolvimento intelectual
sempre foi iniciado por homens que se diziam inspirados, que se diziam provenientes de Deus, que ouviam a voz de Deus determinando-lhes coisas, como o próprio Moisés. E aí o homem estabelecia a mulher como a sua ajudadora. Ele não via a diferença espiritual entre os dois, que ele não era nada na frente da mulher. E não seria nada sem ela. A Terra é que está modificando essa mentalidade, inclusive em mim, que eu também via assim. Comecei a ver diferente quando a ciência me mostrou a novidade que nós estamos passando por ela. Quando a ciência me mostrou que a civilização é cíclica, ela nasce das escolas iniciáticas, adquire o apogeu de cátedra, vence as formulações pedagógicas, entra em declínio, surge o processo das transformações sociais, e aquele ciclo de civilização morre, e um novo movimento verborreico e pedagógico surge, instalando novas doutrinas e novas formulações de equacionamento e organização do espetáculo social. Mas eu sei que vocês estão tudo ansiosos para saberem se eu vou subir a rampa do Palácio do Planalto dia 26 de abril. Eu não sei se esse espetáculo vai acontecer, porque nós estamos em guerra. Uma guerra violentíssima. Para vocês terem uma ideia, começarem a procurar na internet ali, eu vou dar apenas uma informação. Os sem-terras, que é a população mais pacífica do país, que só quer terra para trabalhar, não quer mais nada do que isso. Eles fazem as invasões deles aí nas fazendas, depredam tudo, roubam, matam e tudo, mas porque eles querem uma terrinha para trabalhar. Esses inocentezinhos, anjinhos caídos aqui das piores latrinas de Satanás, eles estão super armados. Capacetes de campanha equipados com radares. E as nossas Forças Armadas não têm isso. Mas o sem terra aí tem. Armas de última geração. E como eu já falei anterior aqui, tivemos de destruir os laboratórios e as usinas de fabricação de implementos para armas químicas, prevenindo a nossa segurança aqui. Fizemos tudo, muito cuidado. Como a intervenção se processa no Brasil com cuidado extraordinário. Na área do mundo também nós não descuidamos disso. Nós trabalhamos com atenção máxima sobre a segurança da humanidade e principalmente sobre o zelo com o estado físico das pessoas. Nós somos absolutamente avessos à guerra, à violência. Por isso é que desenvolvemos a guerra da inteligência. Mas não conseguimos ficar sempre na frente da violência. A violência sempre salta à nossa frente.
e nos surpreende. Então, buscando resguardar a nação brasileira da violência terrorista que está instalada aqui, não havia outra saída a não ser a destruição das usinas, dos laboratórios de fabricação de insumos para armas biológicas, para essas armas químicas terríveis. E elas não têm como nós aqui controlar com os nossos 27 mil quilômetros de fronteiras abertas. Já não podemos controlar as armas físicas de grande porte que entraram aí. Não pudemos controlar os capacetes com radares vindos da China. Evidente que nós não poderíamos cercar insumos para a fabricação de armas químicas ou das próprias armas químicas já produzidas. Então, o razoável, o lógico, era destruirmos os laboratórios e as usinas de fabricação desses insumos. E isso nos colocou agora numa guerra que não sabemos as proporções que terá. Em linguagem técnica, a gente encara como uma hecatombe planetária. Exércitos chineses, exércitos russos e exércitos nossos tomam posição naquela região. E, é claro, tomam posição também dentro do Brasil. Então, eu não sei se amanhã eu estarei apresentando as minhas habilidades de ator. Eu fui ator de teatro, de peças eruditas, mas eu acredito que também posso ser um bom palhaço. Desfilando no Rolls Royce, que a rainha da Inglaterra tinha dado de presente para o finado Getúlio, e ele hoje serve de condução para os palhaços que se travestem de políticos decentes, enganam o povo, se habilitam dos mandatos e daí são reis, com o apelido de presidente. Jamais um desses cacos, um desses tareco, como diz o gaúcho, teria coragem de chegar na frente do povo e saudá-lo como seu peão. Porque eles, não sendo absolutamente nada, medíocres, quando têm um certificado de doutor que os transforma, como disse Jesus, em sepulcros caiados, porque aí ficam rotulados de erudição, de sapiência, de inteligência, mas são incapazes, quando advogados, de redigir uma petição para o juiz. E mais incapazes ainda
de fazer um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Eles baixam da internet, copiam dali, e o juiz também faz a sentença dele, também baixando da internet e copiando dali. Eu já tive casos no meu escritório de advocacia, que eu não conseguia entender. A sentença do juiz não tinha absolutamente nada com o contraditório dos autos. Depois daí que me informaram, não, esse juiz aí, ele costuma baixar as sentenças do computador e daí ele bota só os nomes das partes lá. No meu caso lá, ele não tinha nem lido o processo, simplesmente baixou a sentença do computador, colocou os nomes ali das partes e eu considerei um abuso. E aí a gente teve umas trocas de palavras bem feias. E aí é claro que no recurso para o tribunal, a sentença dele foi reformada. Mas ele não é o único, porque se fosse, o Conselho Nacional de Justiça não tinha dito bandidos escondidos atrás da toca, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Agora vocês imaginam se os excelsos, principalmente o Supremo Tribunal Federal, os excelsos que a Constituição estabelece como dogma de investidura, o notório saber jurídico e a reputação ilibada, o Conselho Nacional de Justiça os classifica assim. Imagine se nós inventássemos um Conselho Nacional de Governo para qualificar o presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos. Nem falando em vereadores, em deputados, em senadores, porque o analfabetismo ali é marca política para eles. Quem foi o deputado federal mais votado no Congresso Nacional? Tiririca, que a Justiça Eleitoral lhe franqueou uma semana para ele aprender a ler o diploma e escrever o nome, porque a lei eleitoral ali vedava a diplomação de analfabeto, o que é uma tremenda incoerência própria do analfabetismo, porque se o analfabeto vota pela Constituição, ele também pode ser votado. E se ele vota e pode ser votado, a Justiça Eleitoral não pode lhe negar o título adquirido nas urnas. Se esta é a situação do poder, se esta é a situação da cabeça da civilização brasileira, vocês imaginam o que é que eu tenho para governar? Vocês podem me imaginar um sujeito feliz? Não. Eu estou arrasado. E arrasado por quê? Nesse contexto deplorável aí, eu estou junto. Na nossa desqualificação de patriotismo, de honradez, de caráter, nós somos mais ou menos uma massa desqualificada. Descendentes de bandidos, ladrões, degredados, condenados, Portugal, fugindo para cá. Entre eles o meu avô, fugido do degredo que cumpria na África, para cá. E assim somos nós brasileiros. Por isso, carnavalescos.
e sem racionalidade, altamente emotivos, porque onde cresce a emotividade, a razão embota. O cérebro fica grande, uma massa encefálica, mas aquelas seçõezinhas que tem ali para o desenvolvimento intelectual, vai ficando tudo lisinho. E a pessoa daí não tem condição de discernimento nem da própria vida. Quanto mais entender um cientista, entender um matemático, e principalmente um matemático que venha lá com física quântica, que venha com o Teorema de Pitágoras. Eu lembro o Teorema de Pitágoras porque eu fui fazer uma conferência esses tempos numa universidade, e lá eu perguntei para a plateia de doutorandos ali, como é que eles tinham se saído no Teorema de Pitágoras. Ninguém tinha passado pelo Teorema de Pitágoras. Não, isso aí não, nesse tempo agora, o professor disse, nesse tempo agora não seleciona mais isso. Agora é o ensino objetivo. E daí foi que eu aprendi o direito encontrado na rua, que coloca os magistrados excelsos do Supremo Tribunal Federal, das instâncias superiores da justiça. E aí, não me surpreende o que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. As quadrilhas magistrais inferiores prendem, a quadrilha excelsa solta, a quadrilha excelsa libera, as quadrilhas inferiores se ofendem, e essa é a justiça do Brasil. Meu pai dizia, a cerca ruim é que deixa o boi roceiro. Isto quer dizer, advogados ruins acabam com a justiça porque enchem ela de bandidos escondidos atrás da toga e vagabundos vendilhões de sentenças. Nós não temos mais um Supremo Tribunal Federal. E a partir disso, toda a justiça perde significado, perde valor, e aí explica o aumento da criminalidade no Brasil de 2003 a 2016 de 1.638%. A desagregação da nação de 117.600.000 demandas forenses. E isso travou toda a capacidade de progresso da nação. Nós, com o maior patrimônio a ser empreendido no planeta, de 243 trilhões de dólares, com ouro que dá para chapear a terra, nós somos, hoje, um país que não tem nem índice econômico no cenário internacional. Que a nossa economia hoje está reduzida a uma massa falida de 1/3 do tamanho que ela tinha em 2003. E que já era a redução do tamanho econômico que o Brasil tinha ficado no regime militar. Então, enquanto os Estados Unidos da América crescem, a Rússia cresce, a China cresce, a Índia cresce, o Brasil decresce. O Brasil empobrece. O Brasil vira bandidos,
o Brasil vira ladrões, como disse o próprio Gilmar Mendes. Transformaram o país num sindicato de ladrões. Uma conclusão magistral extraordinária, porque é exatamente isso. E aí o que nós poderíamos ter, senão uma guerra civil macabra, satânica, instalada? Mas não podemos dizer que é gente caída do espaço aqui querendo acabar com o Brasil e acabar com o povo brasileiro, não. Só de 2002 para cá, quando a bandidagem instalou o Brasil sob o golpe terrorista de Estado, com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pelo roubo do país, o massacre da nação e a destruição da pátria, sustentado no crime organizado no governo, operado por gangues políticas, gerido por corporações quadrilheiras, o povo brasileiro votava. Ninguém dessa gente chegou ao poder por golpe armado, por deposição. Eles chegaram pelo voto popular, pregando democracia. Então nós não podemos nos queixar. Eu não sei como vai acabar essa guerra. Nós estamos em campo sobre ela. Brasília está perigosa. Curitiba está perigosa. Todas as capitais do Brasil estão perigosas. O Brasil está perigosíssimo. Quando falta isso, a ciência da guerra diz, aliás, quando acontece isso, a ciência da guerra diz, é o fenômeno da escassez de homens. Quando desaparecem os homens em uma nação, aí surgem os crápulas, os vigaristas, os marginais, e vão se ajuntando, formando partidos políticos, e aí as oligarquias do poder, que também não têm pátria, não têm nação, não têm nem a si próprio, porque só pensam em estamparia social, só pensam em desfilar o carro mais caro, só pensam em uma mansão, e aí acham que resolveram o problema do espírito perante Deus, dando esmolas e dando os dízimos para alguma seita ou alguma denominação de fé. Esta é a grande massa da nação brasileira. Sem homens, porque se tivéssemos homens, a ciência e a própria história diz, não estaríamos sendo governados por bandidos,
não estaríamos sendo defendidos por bandidos, não estaríamos sendo julgados por bandidos, não estaríamos sendo ensinados por analfabetos, bandidos, pederastas, cafajestes, homossexuais, viados, porque só pode ser essa casta quem está impondo, inclusive agora estavam aprovando no Congresso hoje, uma lei obrigando a se ensinar a ideologia de gênero dentro das escolas e enquadrando isso como crime contra os professores que não quiserem ensinar a nação nisso. Ideologia de gênero nada mais é do que a sexualidade satânica que a gente só tem precedentes em Sodoma, em Gomorra, no Império Romano, no Império grego. O Império Romano nos informa Heródoto que amarem seus homens uns aos outros chegou a ser tão comum em Roma que ninguém ousava castigar essa infâmia porque quase todos a praticavam e dela não se excluíam os senadores e as elites. E Joseph complementa, esclarecendo por que Roma estava se dissolvendo e os bárbaros estavam tomando os seus territórios e formando seus impérios. Ele dizia: as legiões continuam no mesmo número de dia, porque de noite, nos acampamentos, as legiões se transformam em metades, porque uma metade se une à outra. E aí, quando clareia o dia, o inimigo está na frente e as nossas legiões não têm moral, as nossas legiões não têm o ânimo de homens, e aí são presas fáceis do inimigo. Esta é a razão de a nossa grande Roma estar se acabando. E Paulo arremata, dizendo: até as mulheres mudaram o sistema de suas relações amorosas. E aí, deixaram de ser até companheiras e se transformaram em vasos de descargas dos cafajestes. Era Roma que chegou a ter domínio do mundo. Então não me espanta hoje eu ter dentro das próprias Forças Armadas de dizer para a nação, para as mulheres brasileiras, porque não tenho homem na minha frente para ouvirem como homens: estou aqui, quartel, de dia é verde oliva, de noite é rosa-choque. E basta ir para as boates, para as casas noturnas aí para constatar que isso é verdade. E é só chegar no quartel-general lá que a gente vê. Não tem nada de espírito militar ali dentro. É uma frescuragem sem tamanho. Oculta a personalidade. E o militar, quando se verga oculta a personalidade, ele deixou de prestar para o coice do fuzil. Porque o militar, no coice do fuzil, ele busca a glória da pátria.
ele não tem glória pessoal. E se os nossos militares buscassem a glória da pátria, eles não estavam governados por bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país. Eles teriam hombridade, eles teriam sensibilidade para a Constituição da República, que estabelece em seu artigo 1º, inciso 3º, a hombridade, a honradez e o caráter como identificação da criatura humana na civilização brasileira. E o homem tem obrigação por excelência de ser esse protótipo diante de sua esposa, diante de seus filhos, diante de um homem a outro homem. Então, se nós não tivéssemos sido desfalcados de homens em nossa nação, nós não teríamos hoje a guerra civil que nós temos aí. E tanto não tem homens que a bandidagem da guerra civil deita e rola. E faz de tudo. Atacou Curitiba agora. Sabe com o quê? Não foi com os capacetes chineses equipados de radar. E nem com os fuzis de última geração que eles têm. Atacaram como é que eu vou dizer aqui? Não sei como eu vou dizer. Mas me informaram lá de Curitiba ontem que numa das melhores praças, a pessoa disse que ia me mandar o vídeo, ela filmou uma caçamba, saiu de lá cheio de estrume. E no tirar o estrume também arrancou os canteiros de flores que estavam ali. Então, a bandidagem que nós temos pela frente chega a fazer isso, porque não tem homens em Curitiba. Como não tem homens em Brasília, como não tem homens em Porto Alegre, como não tem homens no Brasil inteiro, nem sequer para defender suas próprias propriedades, que a Constituição estabelece a legítima defesa, cobrindo o proprietário com a legítima defesa. Não. Eu só recebo queixas de que o MST invadiu a propriedade, matou, roubou, incendiou, destruiu, fez o que quis e permitiu que o sujeito com a esposa e os filhos pegasse a caminhonete e fugissem para o Paraguai ou para a Argentina ou Uruguai, ou fossem para a casa de outros parentes. E os sem terra tomar conta da propriedade. E os sem terra já declararam a Pátria Grande, que na área do terrorismo, lá do deserto, eles chamavam de Estado Islâmico. Aqui eles deram o nome de Pátria Grande, que na verdade não é pátria nenhuma. Mas eles estabeleceram o território deles de acampamento dentro do Brasil, composto de vários municípios no estado do Paraná. Guaraniaçu, Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Guarapuava. E dali é que eles marcharam para Curitiba. Tão certos de que não encontravam homens em Curitiba, que foram só com a barriga
comendo o sanduíche que o PT dá, e daí estercando pela cidade afora. É a primeira vez na história da humanidade que vai ser registrado, porque eu já estou fazendo o registro e vou pedir arquivo dele no Arquivo Nacional. É inédito na história do mundo. O MST invadiu uma das capitais mais luxuosas do Brasil, uma das capitais mais desenvolvidas do Brasil, que é Curitiba, e tomou conta da cidade na base da estercada. Não precisou invadir as casas, apenas estercando na cidade. E foi queixa para todo lado. Para nós, então, é queixa de todo jeito. E aí a gente fala, mas e cadê os homens da cidade? Até que as Forças Armadas cheguem no pedaço, é preciso que os homens entrem em ação. O artigo 144 da Constituição é bem clara. Antes do Exército, antes da Polícia Federal, é a pessoa a responsável pela segurança pública. É a pessoa responsável pela própria vida. É a pessoa responsável pelos seus bens, pelo seu patrimônio, pela sua esposa, pelos seus filhos. Quando não existe o homem para fazer isso, então daí a nação não pode ser queixada de estar governada por bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país. Só chegou essa gente no poder porque não teve mais homens para ocupar as posições que eles ocupam. Esta é a verdade. O resto tudo é imaginativismo. O resto tudo é desculpa de covardes. O homem tem de ser a verdade. E para o homem ser a verdade, ele tem de ser por fora aquilo que ele é em consciência de si por dentro. Eu sou homem. Se eu não fosse homem, eu não estaria há 13 anos enfrentando essa bandidagem. Eu não seria hoje o alvo mais caro das Américas. Pelo menos os serviços de inteligência me informam isso. E ontem fui salvo de uma emboscada no Senado Federal, porque as mulheres estão em toda parte, até na Polícia do Senado. E as mulheres da Polícia do Senado me livraram da arapuca. Eu tenho os meus homens da Polícia Federal. E ontem, quando eu ia cair nessa arapuca, eu estava apreciando a minha Polícia Federal. Minha Polícia Federal porque, na qualidade de interventor constituinte interino da República, eu sou o chefe dela. E eu tenho orgulho muito grande da Polícia Federal. Desde a década de 70, quando eu tinha responsabilidades muito grandes de fronteira na região de Foz do Iguaçu, e a Polícia Federal me prestava inestimáveis serviços à pátria, como está fazendo agora. E ontem, ela pegou 4 deputados no Congresso Nacional e verificou várias gavetas por lá. Nesse momento, eu também tinha o que fazer lá dentro e adentrar a casa.
E aí as mulheres da Polícia do Senado impediram a emboscada que estava lá atrás. Eu sou proibido de entrar no Senado Federal. Proibido pela presidência da casa. Vagabundos, terroristas, cafajestes, ladrões do país. É claro que não me aceitariam no meio deles. E eu também não entro no meio deles. Eu só entro lá para dizer para eles: vagabundos, cafajestes, ladrões do país. Estrumes despencados das piores latrinas do inferno. Amanhã eu tinha marcado para subir a rampa do Palácio do Planalto. Eu não sei se isso vai ser possível. Os meus homens de guerra estão em campo. Nós estamos em guerra civil. Já não é mais uma guerra convulsional terrorista. É uma guerra terrorista já instalada. Já não está havendo tiroteios porque estamos naquela fase assim dos inimigos esperando o primeiro tiro do outro. E principalmente no nosso caso aqui, nós temos de esperar pela ação do inimigo, porque nos foros internacionais eu sustentei a intervenção do Brasil no fundamento da legítima defesa da nação como equipamento de autodefesa da Constituição e de legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação. Essa é a fundação da intervenção no Brasil. Não caracteriza de espécie algum golpe, nem deposição de governo, nem nada. É o povo brasileiro em legítima defesa. Defesa da pátria, defesa de suas famílias, defesa de si próprio, defesa do patrimônio particular, defesa da nação. As Forças Armadas têm de entrar em ação antes? Não. Se as Forças Armadas tivessem de entrar em ação antes, lá em Curitiba, aqui em Brasília, ou em qualquer outro lugar onde os bandidos estão com as cidades sob seu controle, os soldados não estavam no quartel. Nem os soldados da Polícia Militar e nem os meus soldados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eles estavam nas casas de vocês. Cada soldado dentro de uma casa. Mas porque isso não é possível, se nós tivermos uma nação que tenha de ser tutelada a esse grau, nós não temos mais nação nenhuma. Nós nos resumimos em nossos efetivos policiais e militares. E aí nós não temos inimigo para atirar nele. Porque a nação se acabou. De um lado, tem o povo defecando, com domínio total da cidade, que não preciso mais usar nenhuma pedra na mão. Não preciso usar mais nada. É na base da defecada, estão correndo com o povo e tomando conta da cidade. Nós vamos sair atrás desse tipo de homens? Jamais. Deixe que os sem terra esterque na cara deles. Nós vamos sair aqui dentro de Brasília
contra os sem terra está cheio, estão acampados aqui. Nós vamos sair contra os sem terras aqui? Não. Aqui eles têm receio da polícia militar de Brasília, eles têm receio da Polícia Federal, eles têm receio das Forças Armadas, não do povo aqui, porque se não tem homem em Curitiba, se não tem homem em Guarapuava, em Guaraniaçu, se não tem homem em Porto Alegre, Passo Fundo, no Nordeste afora, no Rio de Janeiro, em toda a parte onde eles estão dominando, não tem nação para nós gastar munição em favor de alguém. Sobra apenas a pátria que nós temos de lutar por ela. Mas se não existem homens, existem as mulheres brasileiras. E então a guerra que está instalada aí está nos levando para o campo de combate, as nossas mulheres. É nas mulheres brasileiras que se resume a nação. É nas mulheres brasileiras que restou o povo brasileiro. Não uma novidade agora, porque já foi novidade em 64. Foram as mulheres que se levantaram quando os comunistas, os terroristas, acharam que tinham dominado o país. Acharam que já tinham acabado com a pátria. Tinham transformado o país numa pátria grande da União Soviética. Foi Dona Melinha, uma professora aposentada com 60 anos, que se levantou liderando as mulheres do Rio de Janeiro e liderou as mulheres do Brasil inteiro na marcha com Deus, pela família e pela liberdade. Então foi que os militares saíram, mas não foram os militares. Foi o general Mourão que movimentou as tropas de Minas Gerais, por conta dele, para ir ao encontro do general Guedes, que saía do Rio de Janeiro, na defesa de João Goulart. Mas é grande a história, e o povo não sabe nada a respeito dela. Não tenho tempo para me alongar aqui. Agora, Dona Melinha é um nome que será ensinado nas escolas brasileiras, daqui para frente. Peço às mulheres brasileiras que tenham tranquilidade. Confiem em nós, porque nós, os homens da Polícia Federal, os homens das Forças Armadas, os homens das polícias militares, os homens das polícias civis, não deixaremos vocês sem pátria. A pátria foi sempre a nossa glória. E não será o nosso túmulo, porque nós somos aquela geração de homens que não nascemos para morrer pela pátria, nascemos para matar por ela. E na ordem que eu, como comandante supremo e autoridade suprema, passei
as Forças Armadas para as locomoções a campo que elas estão fazendo, a determinação é: atirem para matar. Confiem, mulheres brasileiras, nos homens que restam em vossa defesa, na defesa dos vossos lares, na defesa dos vossos filhos, na defesa dos vossos patrimônios. Nós, homens dos quartéis militares, do quartel militar de Curitiba, da Polícia Militar de Curitiba, da Polícia Federal de Curitiba, vamos entrar em ação, sim. Mas primeiro, que os sem terra estão estercando na cidade inteira, esterquem agora na cara dos homens curitibanos. Mulheres do Brasil, fiquem com Deus, porque Ele está no comando. As Forças Armadas e as forças que vos protegem estão atrás, e vocês estão na retaguarda. Deus vos abençoe e vos guarde. Muito obrigado.